Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa live. Eu me chamo Wilson Pacheco. Sou da cidade de Clevelândia, mas pertenço a um grupo espírita da cidade de Abelardo Luz. Esse grupo espírita chama-se Casa Espírita Irmãos de Luz. E sou trabalhador daquele estabelecimento. E hoje vim deixar aqui recados, um recado para todos nós sobre a pergunta: merecemos estar no planeta de regeneração? Nosso assunto hoje é esse. Será que já merecemos estar num planeta de regeneração? Jesus, antes de começarmos, vamos nos concentrar um pouquinho, elevar nossos pensamentos, pedir a Jesus, pedir a Deus que nos proteja a todo momento, que esteja conosco nesses dias difíceis de doenças, de perda de entes queridos, e que nós possamos ter saúde, paz e muito discernimento para passar essa época. Que Jesus nos abençoe. Jesus sempre se manifestou nos seus ensinamentos através de parábolas. É uma maneira de perdurar no tempo. Parábolas são histórias que servem para qualquer momento da história. Então, aquelas histórias que ele contava quando andou na Terra, já há mais de 2000 anos, ainda serve para nós hoje. Ainda está bem moderna, não se perde no tempo. E eu gostaria de ler uma das passagens das parábolas de Cristo, que está em Mateus capítulo 22, os versículos de 1 a 14. Lá está escrito: o rei celebra as núpcias de seu filho. Então, Mateus 22, o rei celebra as núpcias de seu filho. Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas e não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e foram-se, um para sua casa de campo e o outro para seu negócio. Outros lançaram mão dos servos que ele enviara, ultrajaram-nos e mataram-nos. O rei, tendo ouvido isso, irou-se, e mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com efeito estão preparadas, mas os que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas das ruas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as núpcias. Tendo saído os seus servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu lá um homem que não estava vestido com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: atai-o de pés e mãos,
e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Essa passagem em Mateus, agora eu irei explicar mais ou menos o que nós entendemos pelo que estamos passando hoje, pelo que essa terra está passando hoje, mudando a sua vibração de uma terra de provas e expiações para uma terra de regeneração. Já no começo da parábola, Jesus nos ensina que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados, mas eles desprezaram o convite. Então ele está dizendo que o céu, que a espiritualidade, que o lado de lá é parecido com um banquete de um rei. E as religiões, os profetas, os livros psicografados, o espiritismo estão fazendo a chamada para as bodas, ou seja, para que cada um se apresente no reino dos céus vestidos conforme a ocasião exige. Então, esses chamamentos sempre houve, ou de um profeta, ou de um pastor, ou de um padre, ou dos participantes em várias religiões que existem. Sempre houve o chamamento para que nós modificasse nossas atitudes, para que nós modificasse nossas vestes espirituais, para que quando chegasse a hora das bodas, a hora do chamamento para o plano espiritual, nós estivéssemos preparados. Todos sugerem uma melhora interior de cada um, para que ao chegar o dia das bodas não tenhamos surpresas desagradáveis. O mundo de regeneração ao qual a humanidade está prestes a adentrar é o banquete das bodas do rei. Que tipo de roupas vamos usar para essa ocasião? Que tipo de espírito você levará desta encarnação? Todos nós viemos para essa encarnação com muitas falhas, com muitos problemas a resolver, com muitas viciações. Será que nós conseguimos nessa encarnação mudar tudo isso? Ou pelo menos melhorar alguns deles? Quando vamos visitar alguém, quando vamos a um shopping, quando você vai ao restaurante, será que nós vamos com aquela roupa que nós estávamos em casa, à vontade, algumas até meia rasgadinha, poída? Será que nós vamos dessa forma? Não, né? Nós pomos uma roupa bonita, tomamos um bom banho, pomos um bom perfume para sair. E às vezes nem é para sair, é para receber alguém querido. Nós nos ajeitamos, nos melhoramos, nós colocamos roupas melhores. E estamos fazendo isso para chegar nas bodas, para chegar o dia da nossa desencarnação, o dia que sairmos dessa terra e a nossa roupa está melhor do que aquela que nós trouxemos? Então o rei adentrou o recinto e viu um homem que não estava vestido com vestes nupciais. Interessante, né? Um casamento, e o rei vê que tem um homem ali que estava em desacordo com o ambiente. Ou seja, ele não estava preparado, né? E o que o rei faz então? Disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores.
O que são as trevas exteriores da parábola? O que pode ser essas trevas exteriores da parábola? Neste momento em que o joio e o trigo estão sendo separados neste planeta, no planeta Terra, podemos afirmar que as trevas exteriores da parábola são outros planetas, de piores vibrações do que o nosso. Então, neste momento, aqueles que não se afinizarem, que não tiverem vibração, que não tiverem preparados, não ficarão no planeta Terra quando este planeta virar um planeta de regeneração. Nós temos que ter um quantum energético, nós temos que ter uma vibração positiva, vibração voltada para o bem, que nos deixe aqui. Ou senão, nós seremos exilados para outros planetas piores do que a Terra. Então, as trevas exteriores nada mais é do que outros planetas em piores condições do que a Terra. Planeta em início de evolução, talvez iguais à nossa Terra em tempos medievais, ou o tempo do homem das cavernas, onde ainda começou ali a haver as encarnações de espíritos rebeldes que vinham de outros orbes para se adiantarem. Por que poderemos ser exilados nesse tipo de planeta? Por que de repente nós tenhamos que ir para esse tipo de planeta? Porque se não aprendermos as lições que nos propusemos a aprender, devemos voltar à experiência. Porque nós somos mais ou menos iguais àquele aluno que reprova de série e no outro ano tem que repetir todo aquele ensinamento para poder passar de ano. Assim é conosco. Nós viemos fazer uma experiência para nos melhorar, aprender e melhorar. Se nós não passarmos bem essa experiência, nós vamos ter que repeti-la. E tem muitos espíritos encarnando várias e várias vezes para solucionar algum problema e caindo no mesmo erro, caindo nos mesmos problemas. Então, por isso, até a necessidade de que está tendo a Terra de ser um planeta melhorado, porque uma grande quantidade também já está evoluída para passar de ano. E ainda diz a parábola que aí haverá pranto e ranger de dentes. Interessante, né? Claro que vai haver prantos e ranger de dentes. Imaginemos nós com o conhecimento, com a tecnologia, com a ciência que já adquirimos nessa Terra, voltar a lutar pela sobrevivência num planeta que nada tem disso. Imaginem, foi o caso, por exemplo, dos exilados de Capela quando vieram para a Terra, que alguns de nós ainda podem ser aqueles exilados de Capela, que quando chegaram aqui tiveram que ajudar o Cristo a formar corpos para depois eles encarnarem. Eram espíritos de uma tecnologia muito alta, de uma ciência avançada, e que chegou aqui e ainda teve que passar por essa experiência de começar a reencarnar em corpos que às vezes eles nem suportavam, corpos frágeis, corpos que diz o Espiritismo que muitas vezes os espíritos daqueles capelinos que aqui estavam usavam os corpos muito menos adentrado aos corpos, ou seja, fixado aos corpos. Eles viviam mais com o corpo como um instrumento, mas não tão amarrado ao corpo, porque era um corpo muito grosseiro para aquela experiência. Como se sentirá em
em reencarnar num planeta em condições subhumanas, onde terá que reencarnar milênios de anos, como foi na Terra, até que as primeiras tecnologias, até que o primeiro celular passe a existir. Lembre-se que hoje é quase impossível alguém sair de casa sem o seu celular, né? É um artigo de primeira necessidade. Então imagine vocês, né, saindo desta terra, achando que ela não é muito boa, que tem sofrimento, dores, e ter que ir para um planeta que não tem nada disso, né, que ainda vamos ter que construir lá, aprender muita coisa, para daí voltarmos a estar nas leis divinas. E muitos de nós precisamos ainda sofrer para entrar nas leis divinas, para aprender as leis divinas. Como esse espírito se sentirá lá num planeta desse tipo? Não haverá choro e ranger de dentes? Não haverá saudades de seus amigos e familiares? Lembrando, meus amigos, que provavelmente não vai a família daquele ente, vai 1, 2, porque quem evoluiu já vai para outro planeta. Quem evoluiu mais nessa encarnação pode ir para um planeta melhorado, ou pode esperar para nascer quando este planeta já estiver em fase de regeneração. Agora, aqueles maus, aqueles que não merecem ir para esse planeta, vão estar lá. E muitos dos familiares, muitos dos amigos não estão lá. Então veja quanto ranger de dentes, quanto sofrimento para o aprendizado. Para sair dessa situação, o espírito necessitará da evolução. Terá que atingir um determinado quantum energético, uma vibração positiva, que será o passaporte para a saída daquele lugar. Então, como aqui na Terra nós precisamos evoluir para um dia sair deste ambiente e ir para um ambiente mais salutar, mais feliz, mais agradável, que seriam outros planetas de melhor vibração, a mesma coisa, esses que vão para esses planetas de expiação, de sofrimento. Eles vão ter que ganhar um quantum energético, suas vibrações têm que melhorarem, para daí eles poderem ir galgando devagarinho a possibilidade de voltarem para mundos iguais ao que hoje a Terra é. É uma jornada de milênios de anos. Jesus continua na parábola, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vejam que a parábola diz que o rei manda primeiro buscar os convidados, depois manda buscar todos os que encontram, porque tinha muito alimento, tinha muita festa, mas não tinha quem participasse da cerimônia. Então ele manda buscar muitos, e poucos foram os escolhidos, né? E alguns até foi rejeitado, no caso daquele que estava sem as vestes nupciais. Em outras parábolas, Jesus ainda fala que alguns podem pedir: Jesus, Jesus, mas eu falei no seu nome, Jesus, eu fiz tal coisa. E Jesus diz ainda: mas eu posso responder que eu não te conheço. Por quê? Porque ele pode ter chamado Jesus, mas não fez o que deveria fazer. Na realidade, nós não temos desculpas. Somos chamados incessantemente, tanto pelo plano físico como pelo plano espiritual. Cada um de nós, ao encarnar nesta Terra ou em qualquer parte do universo, tem um espírito protetor, um espírito superior, um anjo da guarda, que fica responsável, que tutela, que se responsabiliza por cada um de nós e nos ajuda, nos orienta, nos influencia para o bem. Mas veja bem,
ele não pode fazer por nós. Ele pode incentivar, ele pode falar conosco quando nós estamos dormindo com o nosso espírito, mas ele não pode fazer por nós. Ele incentiva, recomenda, insiste, mas se nós continuarmos fazendo o mal, continuarmos fazendo errado, ele pode se afastar de nós, porque ele não está tendo as influências necessárias para que nós se modifique. Então ele nunca vai nos abandonar, mas ele pode se afastar, deixar que nós faça o que quisermos, porque nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Então, você pode saber que uma coisa que você está fazendo é errado e querer fazer. Então vai fazer, é o teu livre-arbítrio. Mesmo que saiba que isso é errado, um dia você vai ter que corrigi-lo. O mérito pelas batalhas vencidas sempre é nossa. Por mais que nosso espírito guardião, nosso anjo da guarda, sempre esteja nos recomendando, sempre esteja nos aconselhando, dando intuições do que devemos, do que não devemos fazer, mas somos nós que fazemos ou deixamos de fazer. Se nós fazemos o bem, o mérito é nosso. A guerra, hoje estamos numa guerra travada entre o bem e o mal. Uma guerra, assim, bastante acirrada, principalmente pelos espíritos do umbral, aqueles espíritos mais trevosos, mais renitentes no erro, aqueles que não têm vontade de se modificarem, que estão... e como eles sabem, o mal sabe que eles não vão ter uma chance mais de reencarnar na Terra, eles estão fazendo tudo o possível para com que os outros espíritos que estão voltados ao bem acabem vindo para o lado deles. Então, por isso, uma grande influenciação, mas grande mesmo, está sendo feita para nós encarnados, contra nós encarnados, e também os desencarnados que estão perdidos, que estão ainda mornos, que não se definiram para que lugar querem ir. Então, o mal está trabalhando, sim, incessantemente. Por isso que nós vemos, dia a dia, o quanto de maldade está acontecendo na face da Terra. É por isso, porque foi dada uma última chance para esses espíritos, e essa última chance está chegando ao fim. Quem vai melhorar, quem tem chance de melhorar, vai ficar, vai ser ajudado, e quem não tem chance de melhorar, não tem vontade de melhorar, só quer ver o mal, vai ser exilado, vão para esses planetas. Tem muitos orbes, muitos planetas que servem para isso. Planetas que estão começando, que estão precisando de espíritos para começar ele, vão para lá, vão trabalhar duro para aprender. É por isso que tem tanta ilusão, é por isso que tem tanta iniquidade, roubos, assassinatos, destruição de famílias e de todo tipo na face da Terra. É por esse motivo, o motivo que o mal está lutando incessantemente. Mas não pensem que o bem também não está lutando. Está lutando, está fazendo a parte dele, cada um. Só que, mais uma vez vou dizer, depende de cada um, né, querer ou não querer melhorar. Não depende do bem, não depende do mal. Eu ser bom ou ser mal. Vai depender de mim. Posso estar no meio do mal, arrodeado do mal, mas querer ser bom e vou ser bom. É minha vontade. É o livre-arbítrio meu. Jesus, em certa parábola, disse, para vigiai e orai. E este é o momento. Eu tive essa semana, teve duas coisas que me mostrou assim que o planeta está realmente mudando. Eu vi, a maioria deve ter visto, já ao redor de alguns hospitais, em vista da pandemia, em vista
das pessoas que lá estão internados, multidão indo rezar, indo cantar, glorificando Deus. E isso já é um momento mostrando para nós que estamos procurando Deus, que essas pessoas estão procurando Deus. Então isso já vem provar para nós, né, que a face da terra está se modificando. Nunca acontece de uma vez só, nunca acontece repentinamente. Os nossos aprendizados são lentamente, mas devagarinho está se mostrando. A própria humanidade está vendo que há uma necessidade de nós abraçar Deus, abraçar Jesus, estar com Ele, estar com essa emanação do bem, emanação do amor, para poder se modificar. A maneira de nos livrarmos dos ataques é estar atento às influências. Se analisar, tipo, essa raiva que estou sentindo agora é minha ou é de uma influência exterior? O ato que estou praticando é meu ou tem influência exterior? Meus irmãos, o Livro dos Espíritos, na questão 400 e qualquer coisa, diz o seguinte: Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam os encarnados. Esses espíritos que não estão nem para lá nem para cá influenciam os encarnados? E os espíritos superiores respondem que na maioria das vezes nós fazemos o que eles querem. 85% do que nós fazemos é influenciação dos espíritos. Então, se nós deixarmos nos influenciar por espíritos do mal, nós vamos abrir as portas para que eles nos influenciem, nós vamos fazer besteiras. Por isso, orai e vigiai. Vigiai seus pensamentos, vigiai suas atitudes e orai. Porque onde existe coração, existe luz. E onde existe luz, não tem trevas. Você acende uma vela na escuridão, a treva vai embora. Infelizmente, muitos encarnados estão entrando nessas influências. Devemos ajudá-los. A prece para eles será um lenitivo. Nós não estamos aqui na Terra só para a nossa evolução. Todos aqueles que nós pudermos ajudar, vai servir também para nos ajudar. Então, nós somos irmãos uns dos outros. Por mais que nós considere alguns inimigos, mas mesmo daqueles inimigos nós somos irmãos. Eles podem ser menos entendidos. Ainda não entenderam as leis divinas. Mas se você já entendeu, você perdoa e você ajuda. Se você não quer ajudar pessoalmente, indo falar com a pessoa, você pode orar, rezar, pedir a Deus por ele. Existe uma boa porcentagem que estão despertando. Ao despertar, não ser sujeito mais às influenciações do mal. É assim, se você despertar e pegar o caminho correto, eles abandonam, porque eles viram que não tem mais jeito, não adianta ficar insistindo, desistem de você. Então, por isso que é bom a gente orar, vigiar, mudar nossos pensamentos, se mudar. A espiritualidade superior está bastante preocupada com o grupo de iludidos. São mais ou menos 2/3 da humanidade terrestre, né? Então veja a quantidade de irmãos nossos que ainda estão perdidos. 2/3 de 3 pessoas, 2 ainda está perdido, ainda está iludido. É nesse grupo que os do bem estão mais investindo. Naqueles que ainda podem se modificar e merecer ficar no mundo da regeneração. Então, a espiritualidade está
trabalhando diuturnamente para mudar o pensamento, para tentar ganhar esses espíritos que ainda estão indecisos, fazer eles virarem para o lado do bem, para poderem não sofrer como os outros vão sofrer. Todos podem, ainda há tempo, basta iniciar as mudanças. Voltando à parábola, qual a nossa responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade? É a de escolher com que roupa irei às bodas do Filho do Rei. Essa é a nossa responsabilidade. Como vamos entrar nessas bodas? Né? Como vamos sair da terra? Como vamos chegar à espiritualidade? Todo esfarrapado? Ou vamos chegar pronto para o trabalho? Ou vamos chegar alegres porque chegamos lá e podemos ajudar e não ter que ser ajudado? Eu sempre falo para os meus que eu quero, quando desencarnar, chegar do lado de lá caminhando, mesmo que a minha veste corporal fique aqui toda complicada, mas eu quero chegar pronto para o trabalho, quero chegar com as vestes das bodas, ou seja, ser útil da onde eu vim, né? Retribuir com a utilidade que eu posso ter para eles, para a espiritualidade. Olhei no meu guarda-roupa e não achei um traje adequado. O que devo fazer? Ainda há tempo. Economize, compre o tecido, contrate o alfaiate, se prepare, pois o rei te convidou e ficará feliz com a tua presença. Então nunca é tarde. Modifique-se, comece a pensar melhor, comece a agir melhor, comece a ajudar o próximo, do jeito que você puder, com um olhar, com um sorriso, com espécie, com comida, com oração. Mas se mude, é você que tem que ser mudado. O Rei, a fonte divina, Deus ou Jesus, ficarão felizes com a sua presença e com a sua vitória. Então a parábola vem falar justamente dessa nossa viagem que um dia vamos fazer. A escolha é somente sua, somente minha. Você vai comprar um campo e se preocupar com ele? Está na parábola. Vai comprar as juntas de bois e se preocupar com elas? Ou tem outro compromisso para ir? Vai deixar a festa do rei? Ele convidou todos. Mas se você não for, ele vai convidar outro no teu lugar. E você vai ficar de fora. É isso que você quer? Muitos os convidados, poucos os escolhidos. E é assim que a humanidade da Terra está anestesiada. Estamos convidando, a espiritualidade convida, Deus convida, Jesus convida, nossos anjos da guarda convidam, e nós parece que estamos anestesiados, não ouvimos, não fazemos nada. Erramos ontem, anteontem e continuamos errando. Deus é justo e bom. Mesmo nos mundos mais atrasados, ainda existem espíritos evoluídos tutelando aquela humanidade. Nenhuma de suas ovelhas será esquecida. Em qualquer parte do universo que você encarnar, vai ter um espírito superior te supervisionando, te ajudando, te incentivando, tutelando você. Isso é a bondade de Deus. Precisamos criar um quantum energético individual compatível com um mundo de regeneração, para nos manter nesse planeta ou para migrarmos para um planeta com esse tipo de vibração. Lembrem a diferença entre migrar e exilar.
Migrar você vai à vontade, você vai porque te convidam, você acha melhor, acha que merece, acha que deve ir e vai, mas pode dizer não. Agora, exilar, você não pode dizer não, você é obrigado a ir. Caso contrário, seremos exilados para outros lugares compatíveis com nossas vibrações. Há alguns tempos atrás falava-se que passaria na Terra um planeta, não lembro o nome agora, mas que ele era, até foi dito que ele era chupão, planeta chupão. Por quê? Porque conforme a vibração dos espíritos que estivesse aqui na Terra, quando ele passasse, a vibração fosse igual a dele, seria chupado para aquele planeta, ou seja, migrado, né? Migrava daqui para lá, exilava-se, e ele ia passando pelo universo, e conforme ia passando pelos planetas, conforme a vibração de cada um, ia distribuindo esses irmãos pelos planetas por onde ele passava. Creio que pode também ser uma das formas, pode ser assim. Se não acordarmos para as transformações, continuarmos fixados no mal, no egoísmo, na ignorância, no individualismo, no consumismo, na posse, no apego, não teremos escolhas, pois o campo vibratório estará de acordo com aqueles planetas e não com a Terra. O grande mal da humanidade é a posse, né? Todo mundo preocupado com ter e ter. Quanto mais, esquece do irmão que precisa, esquece que não adianta ter muito porque vai morrer do mesmo jeito, né? Então a posse é um problema muito sério. O egoísmo é outro problema muito sério. Não é escolha da divindade ou de nossos tutores espirituais, é nossa escolha individual, é o nosso livre-arbítrio. Então não adianta que, se nós tivermos que ir para um planeta desses, nós reclamarmos, porque fomos nós que escolhemos. A escolha foi nos dada de vir, encarnar, nos melhorarmos. Se nós não fizermos isso, é escolha nossa. Nós vamos sofrer. Queridos amigos, queridas amigas, percebam que nós, encarnados nesse momento, nesse planeta, solicitamos essa experiência para a nossa evolução. Nós solicitamos, inclusive, estar nessa pandemia para a nossa evolução, para aprendermos alguma coisa com ela. Então, não reclamemos, soframos menos, porque nós todos solicitamos esse tipo de experiência. E estamos recebendo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Sabemos que muitos sofrem, que muitos são possessivos, né? Muitos não querem perder pessoas. Também não quero, mas não precisa, depois que perder, ficar tentando se agarrar. Deixe elas irem. Há necessidade, elas já passaram pela experiência, já está na hora delas se libertarem. Então, não vamos se agarrar demais aos nossos entes queridos. Rezemos para que eles encontrem o caminho da paz, da tranquilidade, né? Que sejam recebidos na espiritualidade, que sejam acolhidos. Não tentemos segurá-los. Cada um de nós um dia vai. A experiência desses que estão desencarnando hoje, já cumpriu sua missão, já tiveram a sua experiência. Alguns aprenderam bastante, outros ainda não aprenderam muito. Então temos todas as possibilidades de melhorar o nosso campo vibracional e sermos vencedores. Se você fosse convidado a participar hoje das bodas do filho do rei, estaria preparado? Pergunte-se. Eu estaria preparado de esta noite ir às bodas do filho do rei? Ou seja, de amanhã cedo não levantar da cama porque está
desencarnado? Se você ainda não está preparado, comece. Participaria do banquete ou ficaria lá fora imaginando o que estava ocorrendo no recinto? Ou seria do grupo que nem vinha para as bodas porque sabia que de antemão que não era merecedor a participar da festa? Na parábola teve uns que não quis ir. Cabe exclusivamente de suas escolhas nesta encarnação o destino para onde irá. A divindade, os nossos tutelares, estão torcendo e influenciando para que cada um de nós vença esta batalha. Está na hora de nós tomarmos partido. Eu quero ir para as bodas do Filho do Rei. Jesus ainda fala em outra parábola, em Lucas 16, versículos 19 a 30, sobre o rico avarento e Lázaro. Nessa parábola, que eu não vou ler porque é comprida, ele diz que morre o rico e morre Lázaro. E um dia o rico estava sofrendo digamos assim, no inferno, né, no umbral, e vê Lázaro andando com Deus. E ele pede que Deus dê para ele a condição de Lázaro molhar o dedo na água e pôr na língua dele, porque ele está muito quente, muito calor, e ele precisa um pingo de água, pelo menos. E daí ele diz assim, que Lázaro não pode ir, porque entre eles há uma grande distância. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de aí passar para nós. Ou seja, os voltados ao bem de um lado, em algum planeta já melhor que a Terra, e os voltados ao mal de outro lado, ou seja, em planetas piores que a Terra, um não podendo passar para o lado do outro. Jesus diz ainda que é para escutar Moisés e os profetas. Então, o rico pede para que Deus mande Lázaro avisar seus irmãos, sua família, que ele está sofrendo porque ele foi avarento, porque ele não só pensava nele. E daí Jesus diz na parábola que é para escutar Moisés e os profetas. Lembre-se que na época de Jesus era Moisés o profeta, os que tinham vindo antes a ele. Mas que hoje nós temos Jesus, temos as histórias de Jesus, e temos outros que vieram depois, e temos espiritismo, temos psicografias, livros psicografados, que trazem as notícias para nós que nós devemos seguir. Hoje temos, então, médios sérios, psicografias sérias, né? Livros da codificação espírita que nos conta tudo isso, e que nos ajuda a entender essa passagem para as bodas, né? O lado de lá, como que a gente deve se comportar, etc. O humano tem necessidade urgente de se moralizar. Nós temos essa necessidade para nossa mudança. Somos só nós os responsáveis pelas nossas roupas para se apresentar no reino dos céus. Comecemos a nos modificar para merecermos participar dessa festa. Algumas dicas de como devemos nos comportar para nos melhorarmos. Trabalhar de acordo com a lei do bem, com a lei divina. Ter bons sentimentos, boas ações, boas ideias,
E lembrar que tudo que flui normalmente é porque está no plano reencarnatório. Quando nós viemos para a Terra, nós fizemos um plano reencarnatório e nesse plano está lá, eu quero desenvolver isto, eu quero corrigir aquilo e tal. E muitas vezes nós viemos para cá e esquecemos de tudo isso. Mesmo sendo influenciado, mesmo estando lá no nosso espírito, ainda nós esquecemos, né? Mas lembre-se, tudo aquilo, eu digo que tudo aquilo que cai no colo, que vem de graça, que vem, parece que vem da divindade, esse aceite, porque é aquilo que está no teu plano reencarnatório. E tudo aquilo que você fica batendo na ponta de faca, ou seja, fica insistindo e não dá certo, desista, porque não está no teu plano reencarnatório e só vai te prejudicar. Temos que pensar muito em autoconhecimento. Você tem que se entender quem que eu sou, para onde eu vou, o que devo fazer, o que vim me melhorar aqui na Terra. Autoconhecimento. Temos que nos conhecer, ver aquilo que está errado e corrigir. E pare de fugir de seus erros. Aprenda com eles e não faça mais. Jesus, quando salvou aquela mulher do apedrejamento, que era uma adúltera, ele olhou, depois que ele disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, ele olhou, não tinha mais ninguém. E ele perguntou para ela, alguém te condenou? Ela disse, não, foram todos embora. Então vá e não faça mais. Ou seja, você fez lá atrás errado, aceite o erro que você fez, que você não, naquele momento talvez você não pensou, mas continue, vai e não faça mais. Ajude o próximo, se ajude e Deus te ajudará. Muito obrigado pela presença, fiquem com Deus, tenham saúde, tenham paz e estejam sempre nessas emanações fluídicas de Jesus. Muito boa noite a todos.